A paz de Deus a todos, irmãos. Hoje, então, queridos, nós vamos continuar fazendo os estudos, irmãos, que nós estamos fazendo dessa série de Apocalipse. Hoje nós vamos para o quinto vídeo da série. Nós estamos entrando agora no capítulo 2, irmãos, e agora, irmãos, as cartas direcionadas às igrejas, às 7 igrejas da Ásia. Irmãos, então hoje nós vamos falar carta às 7 igrejas da Ásia, primeira carta à igreja de Éfeso. Nós vamos falar da igreja de Éfeso, né? Apocalipse 2, de 1 a 7. Irmãos, a igreja de Éfeso também é uma igreja ali, irmãos, da terceira viagem missionária de Paulo a Éfeso, né? Quando Paulo evangelizou ali na Ásia, a dispersão do cristianismo ali na Ásia. Irmãos, e antes de nós começarmos, irmãos, nós vamos também passar uma informação importante, irmãos, que essas cartas... a carta é direcionada à igreja de Éfeso, mas ela poderia ser lida, ela deveria ser lida na igreja de Esmirna, ou de Pérgamo, de Tiatira, Filadélfia, né, irmãos? Deveria, e vice-versa. Uma igreja direcionada a Pérgamo, por exemplo, deveria ser lida também em Éfeso, e assim por diante. Tá bom? Então hoje, quinto vídeo da série, nós vamos começar então lá pela igreja de Éfeso. Então, Apocalipse 2, verso 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas que andam no meio dos 7 castiçais de ouro. Irmãos, né, ali o anjo, uma carta direcionada ao anjo da igreja, irmãos, as estrelas representando os anjos, os mensageiros, o ministério ali da igreja, e os castiçais de ouro, irmãos, ali representando as igrejas, e o castiçal a igreja. E, irmãos, e na menorá, todos os castiçais eles saíam de um braço único, que é, irmãos, interpretamos que é a raiz, o fundamento, que é o Senhor Jesus, né? Todas as igrejas fundamentadas ali no Senhor Jesus, e ali em cima de cada candelabro ali, irmãos, a lâmpada, né? A lamparina ali, né? Aquela combustão ali do fogo, ali com o azeite colocado, e a luz, irmãos, que ilumina, né? Está colocado ali. Então, irmãos, o que está escrito aqui? Então, nós vamos começar falando Colossenses 4,16. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses, e a que veio de Laodiceia, leia a vós também. Aqui é só para deixar uma mensagem, irmãos, que, por exemplo, quando aqui o Apocalipse escrito por João, mas, irmãos, quando Paulo escrevia, se ele escrevia para a igreja de Colosso, né, aquela carta, ele está dizendo aqui que era para ser lido lá na igreja de Laodiceia. E a carta que foi direcionada a Laodiceia, irmãos, que nós não temos, né? Essa é uma carta específica, não foi preservado talvez, que deveria ser lido na igreja de Colossenses e vice-versa, só para dar essa noção. E isso já acontecia Paulo, né, disseminando o conhecimento, porque o conhecimento é de todos. Então não existe uma doutrina específica de Corinto. Não, toda a doutrina bíblica que Paulo passou serve para todas as igrejas, inclusive para as igrejas contemporâneas, as nossas nos dias atuais. Colossenses 1,18. E ele é a cabeça do corpo da igreja, querendo dizer o Senhor Jesus, irmãos. Então, essa noção da menorá, do candelabro,
partindo de uma haste principal sendo o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus ele é a cabeça do corpo da igreja, e cada igreja, a igreja é o corpo do Senhor Jesus. Então, nas composições das igrejas, formam o corpo do Senhor Jesus. Neste caso aqui específico, as 7 igrejas, né, formando ali o corpo do Senhor Jesus. Ele é a cabeça, né? E aí se forma o corpo da igreja. 1 Coríntios 12, capítulo 12, 25 a 27. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado um dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Irmão? Então, essa noção que Paulo passava, irmãos, e está embutido nessa ideia aqui da carta, do Apocalipse, escrito por João, é essa, irmãos, que todos os membros eles são iguais, todos fazem parte do corpo de Cristo, né, irmãos? E não há diferenciação de pessoas. Se um é honrado, todos são, e vice-versa, né? Mas no sentido da igreja sendo um todo, né? Não existe um membro em particular. Na verdade, irmãos, a salvação, a procura pela salvação, ela é particular, mas a igreja, ela é um todo. E aí está escrito assim, aqui no verso 2: Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Então, João, escrevendo essa carta para a igreja de Éfeso, ele está dando este recado ao ancião da igreja, que o Senhor estava dizendo que conhecia as obras dele, o trabalho, a paciência, tudo, e que ele tinha combatido aqueles que se diziam apóstolos, mas não eram, e eram mentirosos. E aí, irmãos, eu peguei para nós fazermos uma analogia, né? Agora falando do apóstolo Paulo, quando ele esteve na Ásia, na igreja de Éfeso, né, irmãos, propriamente dito, e ele, irmão, fazendo o comentário do que acontecia, o que estava acontecendo, né? Então, Atos 19, de 23 a 26, só para nós fazermos um contraponto aqui, ó. Naquele mesmo tempo, agora nós estamos falando lá numa época anterior a essa, quando Paulo estava lá nas suas viagens missionárias, né? Naquele mesmo tempo, houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho do Senhor Jesus, porque um certo ourives de prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, ele fazia aquelas casinhas para se colocar os ídolos. Dava não pouco lucro aos artífices. Então, né, o Demétrio fazia os nichos e os artífices faziam as imagens, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, todos aqueles que faziam obras de imagens tinham profissão semelhante. Então ele disse: varões, o Demétrio dizendo que varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. Quer dizer, nós temos a nossa profissão deste ofício de fazer imagem. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas em até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. E a deusa protetora aqui de Éfeso era a deusa Diana, né? A deusa romana. Essa deusa na mitologia grega era conhecida como Ártemis, e na mitologia romana Diana, a deusa romana da guerra e da fertilidade. Por que
que eu coloquei isso aqui para fazer um contraponto? Pode ver que Paulo ele está combatendo falsos profetas, falsos divulgadores, né, irmãos, que diziam que aquelas obras feitas por mão humana, aquelas estatuetas, faziam milagres, que tinham poder. Isso aí nós sabemos que era tudo mentira. E Paulo, irmãos, ele estava combatendo, né? Não tem, irmãos, um certo grau de semelhança. Ah, eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência. Paulo pregou em Éfeso, irmãos, ele ficou só na escola de Tirano, uma escola filosófica lá, 2 anos ele ensinou, e está escrito, né, irmãos, nesse capítulo 19, que Paulo conseguiu divulgar para toda a Ásia o conhecimento da palavra de Deus e converteu a muitos. Então foi um trabalho maravilhoso que ele fazia justamente combatendo alguma coisa que não era verdade, que era falso, a falsidade que aqueles homens tentavam embutir na cabeça das pessoas através da mitologia. É nesse sentido que foi colocado essa parte de Atos dos Apóstolos. E sofreste e tens paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Isso, irmãos, o anjo está passando para João e era o recado que João ia passar para o anjo da igreja, para o ancião da igreja de Éfeso, que ele tinha todas essas qualidades. Irmãos, e se nós olharmos a igreja de Éfeso, a fundação, nós vemos que Paulo, irmão, tinha toda essa qualidade, né? E mais, e outras mais, né? Irmãos, ele foi ali o que deu o início de todas as coisas, né? Então, estas palavras direcionadas para alguém que está fazendo um trabalho, né? Como Paulo fez ali de divulgação, de salvação do Evangelho, né, irmãos? Então, Romanos 5, 3 a 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, a esperança, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aqui, irmão, veja bem, isso Paulo estava passando lá na igreja de Roma, que eles deveriam ter paciência, né, nas tribulações que eles estavam enfrentando, que tudo isso haveria de ter uma unção na igreja através do Espírito Santo que ia dar para eles uma condição de vencedores, né, irmãos? Então, aquele que sofre com paciência, que batalha, que luta, nós sabemos que o final dele é vencer, né? Então, irmãos, como foi derramado o Espírito Santo, e a gente sabe que o Espírito Santo derramado numa igreja está lá em 11 de Isaías 2, né? Lá junto com o Espírito do Senhor, lá está o Espírito do Senhor, está o Espírito de sabedoria, de inteligência, de conselho e fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, né, irmãos? E, inclusive, irmãos, na carta aos Efésios, escrita por Paulo, esses 7 Espíritos de Deus aqui são encontrados como dons, né? Como dons que Deus tinha distribuído na igreja de Éfeso, quando Paulo escreveu isso para a igreja. Aí, irmãos, Romanos 8, lá é o cântico de vitória, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, vamos passar uma ideia aqui, ó. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Esse verso aqui, irmãos, esse último verso foi tirado lá do Salmo 44, 22. Alguém se lembrando, ó Senhor,
no passado, né, o Senhor nós vencemos guerras, avançamos sobre nações, e hoje nós estamos, né, irmãos, como ovelhas indo para o matador, no sentido, nós estamos rogando um socorro do Senhor pela situação presente. Por que isso, irmãos? Porque essa carta aqui, irmãos, de Apocalipse, ela tem já a conotação, irmão, do final dos tempos. É uma carta escatológica. Então, irmão, tribulação, guerra, luta, tudo isso, irmão, são coisas que já está sendo dita para a igreja se preparar para os últimos tempos, porque tudo isso vai acontecer. Por isso que ele fala aqui, né? Quem vai nos separar do amor de Cristo? A tribulação, período de grande tribulação, a angústia que virá, a perseguição, a fome, tudo são situações, irmãos, que serão inerentes à igreja na época da grande tribulação, né? Mas como é que iremos vencer tudo isso? Através do Senhor Jesus, com a força que Ele vai nos dar, porque é Ele que vai cuidar da sua igreja. Aí, irmãos, até aqui, né, João estava passando uma mensagem para o presbítero da igreja, uma mensagem positiva do seu trabalho, da força, da batalha, que ele estava tendo força, lutando, paciente na guerra. Todas essas coisas eram coisas positivas que ele estava tendo. Agora, verso 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Na nossa Bíblia, irmão, está escrito dessa forma, a tua primeira caridade. Que, numa tradução mais moderna, está escrito o teu primeiro amor. Aí eu fui lá no aplicativo procurar a origem da palavra, da tradução caridade, a palavra grega ágape, né, que quer dizer amor. Então, ele tinha deixado o primeiro amor, né? Então, a carta dizia das virtudes e agora ele ia falar daquela parte ruim, o vício, né? Aquilo que não foi a parte boa, do que ele estava faltando, que ele precisava melhorar. Então, né, que tinha deixado o amor, o primeiro amor. Então, Mateus 22, 36, 40 fala, o Senhor Jesus dizendo, né? Na verdade, um fariseu fazendo uma pergunta para o Senhor Jesus, mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Então, amar a Deus sobre todas as coisas. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, quer dizer, toda a base de todo o mandamento da lei e dos profetas era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, né? Irmãos, isso é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Só, irmãos, que tem pessoa que não ama nem a ele. Então, se ele não ama a ele, não tem como ele amar o próximo como ele ama a ele, porque ele não ama a sua pessoa, então ele não consegue amar o próximo. Aí, irmãos, uma coisa que já estava boa, o Senhor Jesus, irmãos, ele tornou excelente. Aqui ele está comentando a lei, né, o que estava escrito nos 10 mandamentos, nos mandamentos lá principais, do início dos 10 mandamentos. Aí, olha só que em João 13:34, olha só o que o Senhor Jesus falou. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Irmão, existe muita diferença desta frase da de cima. O Senhor Jesus, algo que já era bom, ele conseguiu, né, porque ele consegue, que ele é Deus, tornou isso excelente. Por quê? Nós devemos amar o nosso semelhante como Cristo amou, né? Não como, eu vou amar o meu semelhante como eu amo a mim mesmo, porque se eu não amo a mim mesmo, eu não consigo amar o semelhante. Agora o mandamento correto é esse, que vós deveis amar uns aos outros
como eu, Cristo, amei a vós. Então, isso é o mandamento excelente. Então, por isso, irmãos, que tudo se resume ali ao amor do Senhor Jesus. Irmãos, então agora nós vamos ler lá em Coríntios qual é esse amor do Senhor Jesus. Quando que nós conseguimos, irmãos, concretizar esse amor do Senhor Jesus? 1 Coríntios 13, 4 a 8. Alguns versos, na verdade, irmãos, poderíamos ler tudo, mas vamos ficar algumas palavras só para nós entendermos o que nós queremos dizer. Nós queremos agora concretizar o que é o amor que o Senhor Jesus ama. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso. Irmãos, isso aqui era o amor do Senhor Jesus. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Irmãos, soberba para o Senhor Jesus nunca. Era Deus, se fez homens, irmão. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses. O Senhor Jesus, se ele buscasse os seus interesses, nem do céu ele teria descido, ele tinha ficado lá. Não se irrita, não suspeita mal. O Senhor Jesus nunca suspeitava mal de uma pessoa. Judas conviveu com ele, ele tratou o traidor como o mesmo pão que ele entregou para João, ele entregou para Judas, né? Ele não fazia acepção, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. O Senhor Jesus sempre falou a verdade. Até na hora de ir para a cruz, ele não negou a verdade, né? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O Senhor Jesus sabia, irmãos, que ele cria na palavra, que ele era a palavra, ele cria em tudo, irmãos, ele suportou tudo, ele sofreu, porque ele sabia, irmãos, que chegaria um momento que tudo ia se reverter. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciências desaparecerá. Irmãos, por que havendo profecias isso serão aniquiladas? Irmãos, porque, irmãos, a hora de nós crermos pela fé em todas essas palavras aqui é agora. Não adianta nós imitarmos os judeus quando eles estiverem lá no Monte das Oliveiras e eles estiverem olhando o Senhor Jesus chegar. Aí não é hora porque aí, irmãos, a profecia terminou ali. Porque eu tenho fé enquanto a profecia ainda não aconteceu e eu creio que ela vai acontecer. Mas na hora que ela estiver acontecendo, já foi aniquilada a profecia. Ela já é uma realidade do momento. Então, são situações. Então, irmãos, eu encontrei nesse texto e na atitude do Senhor Jesus a primeira caridade, que na verdade a melhor tradução seria amor. Ele estava perdendo. Então, o presbítero da igreja, irmãos, por algum motivo, né, ali, ele estava ficando uma pessoa, meio um coração endurecido, meio coração de gelo, uma pessoa mais dura, alguma coisa assim estava acontecendo pelas tribulações da vida, pela guerra, por tudo que ele estava enfrentando, e o Senhor estava cobrando uma mudança nesse sentido. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres, né? Então, irmãos, como o Senhor Jesus, né, irmãos, tudo tem conserto com ele, né? O arrependimento, irmãos, é a maneira de nós encontrarmos ali o perdão, né, irmãos? É buscarmos o Senhor com arrependimento, irmão, tudo ele pode, irmãos, reverter, tudo está na sua mão, perdoar, está tudo na mão dele, né? Inclusive, irmãos, Apocalipse sempre baseado nos profetas. Olha só, poucos versos ali, irmãos, 2 versos de Jeremias 18, lá do vaso do oleiro. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino para arrancar, para derribar, para destruir, se tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer. Quer dizer,
Se uma nação se arrepender, irmão, o Senhor se arrepende do mal que ele tinha profetizado que ele ia fazer. Então, irmão, se uma alma também, irmão, se arrepender, né, dos seus pecados, dos seus erros, dos seus maus caminhos, o Senhor também, irmão, troca a condenação por uma salvação, né? É nesse sentido. Então, irmãos, ali estava sendo pedido um arrependimento para ele se converter daquela situação, né? Se arrepender, praticar as primeiras obras e tal. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Esse recado, irmãos, tem ali um recado para o presbítero, uma virtude que ele tinha, que ele aborrecia as obras dos nicolaítas, e o Senhor falando que ele também ficava aborrecido, né? Então, irmãos, essa mensagem também é para a igreja, porque a igreja tinha que saber que tinha alguns ali que disseminavam essas teorias aí, essas heresias dos nicolaítas, e que aborreciam o Senhor, aborrecia o presbítero da igreja, porque ele sabia que estava errado, né? E também o Senhor estava avisando que aborrecia o Senhor, que ele, né, pessoalmente estava avisando, né, que o aborrecia, né? Então, irmãos, eu procurei lá no John Davis, estava olhando nicolaítas. Então, irmãos, grupo de hereges que pervertiam de alguma forma os cristãos lá, ou através de idolatria, de pecados sexuais, ou outra coisa, né, irmãos? Como a Bíblia não fala, não dá, irmãos, pode ser, irmãos, até pessoas legalistas, irmãos, ainda que se prendiam, irmãos, aos ritos judaicos, tanta coisa pode ser. O certo é que havia esse grupo de pessoas chamado nicolaítas. Alguns dizem que são, irmãos, pessoas que seguiam lá Nicolau, lá um dos 7 diáconos que aparecem lá em Atos dos Apóstolos, irmãos, mas não se tem certeza de nada disso, né? É só para dizer que nesse ponto dá para se interpretar que tinha uma mensagem para o ancião da igreja ali e também para a igreja, para aqueles que estavam andando em caminhos tortuosos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Lembra da árvore da vida? Gênesis 2, 8, 9. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem, né, Adão, que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, a árvore ali da ciência do bem e do mal. Né, irmãos? Essa árvore da ciência do bem e do mal não era para ser comida, os frutos. Já da árvore da vida, certamente eles deveriam comer, né, irmãos? A árvore da vida, videira, né? O Senhor Jesus falou, eu sou a videira verdadeira, né? A árvore da vida. Irmãos, como as coisas que foram criadas aqui na terra, Jardim do Éden, espelha, irmãos, as coisas que existem no céu, né, irmãos? Nós acreditamos, né, a árvore da vida. Irmãos, ou numa maneira literal, concreta, uma árvore que pode se comer. Então, quando que a igreja teria acesso? Né? Na volta do Senhor Jesus, a igreja, irmão, salva, transformada, ressurreta, governa na terra, mas tem acesso ao céu. Né? Se existir essa árvore da vida lá como algo concreto e literal, teria acesso. Irmãos, ou nós interpretamos a árvore da vida aqui como o próprio Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus em João 15, 5, ele está dizendo, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, quer dizer, no sentido de enxertado. O Senhor Jesus é uma videira, a árvore da vida, e quando nós comemos da palavra, nos alimentamos da palavra, nós estamos pegando uma seiva, né? Vamos dizer, ele sendo o tronco principal, as raízes ali, né? Toda a seiva bruta que entra pela árvore é passado para os ramos. Então, estaremos recebendo dele.
e eu nele. Perdão, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Né? O Senhor Jesus falando que quando através de poder, alguém faz alguma coisa, um milagre, uma obra, todas as coisas que são feitas, mesmo da vida cotidiana, né, irmãos? Nós damos graças a Deus por tudo, porque tudo provém do Senhor e agradecemos Ele por isso, porque Ele é a fonte da vida, de poder, de força, né? Todas essas coisas. Então tudo vem dele. E aí então, irmãos, temos acesso à palavra, ao Senhor Jesus, estaremos comendo da árvore da vida. Aí, irmãos, se existe literalmente a árvore, a videira lá no céu, uma árvore da vida para alimentar os salvos, quando a nova Jerusalém descer do céu depois do milênio para se entrar na eternidade, né, nós teríamos acesso e comeríamos, né, infinitamente desta árvore da vida, porque ela desceria junto com a nova Jerusalém que desce do céu. Se essa árvore é interpretada como o Senhor Jesus, viveremos na eternidade com Ele, Ele sendo a fonte da igreja, né? De vida, de iluminação, de alegria, de prazer para a igreja. Tudo isso viria dele como uma fonte inesgotável de tudo aquilo que é bom. Tá bom, irmãos? Então nós vamos parando por aqui. Então hoje, nesse estudo aqui, é a parte 5 da série Apocalipse, falamos então da primeira igreja, a igreja de Éfeso. Tá bom? Queridos, vou pedir aos irmãos que, se possível, se inscrevam no canal Evangelho, se puderem divulgar, deixar um like no vídeo, por causa de relevância. E também, irmãos, o objetivo nosso é fazer a divulgação da palavra de Deus nos meios digitais. Tá bom, queridos? Ficamos por aqui. Que Deus abençoe a todos.